Então, começando a mensagem hoje aqui, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim a Bíblia Sagrada: e ia com Jesus uma grande multidão. E no meio dessa multidão, eu anotei no meu estudo aqui, que tipo de pessoa que tinha no meio dessa multidão. Existiam pessoas que queriam ficar apenas curadas, só pessoas que queriam ficar curadas. Existiam pessoas que queriam a libertação de alguém, uma pessoa que estava endemoniada, uma pessoa que estava com um problema e sabia que Jesus podia libertar. Existiam críticos, existiam pessoas ali que eram críticas, só estavam ali para criticar Jesus. Existiam também pessoas que estavam querendo ver Jesus cuspir no chão e fazer lodo, ou Jesus tocar em alguém, ou alguém tocar em Jesus, alguém só esperando um ato de fé. Ali no meio dessa multidão existiam pessoas que queriam a multiplicação. Jesus multiplicou um dia os pães e os peixes, e muitas pessoas seguiam Jesus e iam atrás dele porque queriam ver ele fazendo isso de novo. Tinha muitas pessoas ali que só queriam tocar na roupa dele. Então nessa multidão tinha um monte de gente. Hoje as pessoas que vão até a casa do Senhor não muda. Cada um de nós, entre aspas, né, tem um objetivo com Jesus, tem um objetivo aí da casa do Senhor, né? E olha só o que no meio da multidão, só que daí tem um ponto e vírgula, porque Jesus ele está indo com a multidão. Podemos dizer, quando a Bíblia diz indo, né, e a multidão ia com ele, vamos dizer que está seguindo ele, está vindo atrás dele, né? Então tinha uma multidão, só que daqui a pouco Jesus para e ele se volta para a multidão. Então ele estava caminhando assim para frente e ele acabou voltando, ele se voltou para a multidão. E aí ele vai falar um negócio, repito, pode ser aparentemente duro, soar duro no teu ouvido, mas é Bíblia. Versículo diz assim, 26: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, atenção, leia comigo, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele está querendo selecionar do meio da multidão. O que ele quer selecionar? Exatamente, ele quer que as pessoas deixem de ser apenas uma multidão que está seguindo, dentre vários objetivos, e ele está querendo encontrar no meio dessa multidão pessoas que possam se tornar discípulos dele. O que seria, pastor Michael, um discípulo? O discípulo é igual ou parecido ao seu mestre. Então, como eu falei você, ali no meio dessa multidão existia um monte de pessoas que tinham um monte de objetivo, e Jesus estava procurando fazer iguais a ele. Jesus estava procurando fazer pessoas que fossem semelhantes a ele. Só que ele falou um negócio bem pesado aqui, porque ele diz assim, ó: se por acaso você for até Jesus e desejar se tornar um discípulo, você não vai ficar sem aborrecer alguém. Geralmente, quando nós tomamos uma posição genuína de nos tornarmos parecidos com Jesus, sem nós querermos, nós vamos acabar desagradando, aborrecendo. E principalmente no início, quando você se converte, você vai acabar aborrecendo pessoas próximas de você, porque as pessoas vão notar uma diferença. Foi exatamente isso que aconteceu no início da minha caminhada com Jesus. Eu estava indo à casa de Deus porque eu queria ficar curado do meu joelho, porque Jesus curava, então eu estava indo para ficar curado do meu joelho. E aí o que acontece? Só que no meio desse caminho eu comecei a escutar a pregação, e eu comecei a me tornar semelhante a Jesus. Eu comecei a desejar pregar o evangelho, libertar as pessoas, curar os enfermos, e isso acabou acontecendo então na minha vida o que você chama de conversão. Acabou acontecendo então uma conversão. Eu me converti a Jesus. Então o que acabou acontecendo? Parei de beber, parei de fumar, eu parei de ir para festa, e eu comecei a chegar dentro de casa, ler Bíblia Sagrada. Só que daí, não só ler a Bíblia, eu orava também de vez em quando. Eu estava no quarto orando. E o que acabou acontecendo? O meu pai e minha mãe começaram a se aborrecer com esse negócio, porque enquanto eu estava indo na igreja e eu continuava vivendo a minha vida normal, eu estava indo para a igreja só para ficar curado. Mas quando eu passei o nível para o nível de discípulo, e eu comecei a parar de fazer coisas que eu fazia, e eu não pude mais concordar, eles assistindo novela, meu pai falava palavrão, aquilo ali me machucava, me ofereciam dentro de casa, quem sabe um golinho de cerveja numa festa, que é coisa normal na sociedade, né? Uma cervejinha daqui e tal. Daqui a pouco chegava um primo meu, queria mostrar pornografia na internet, eu não aceitava, e isso aborreceu eles.
Aborreceu. A primeira coisa que vai acontecer com você, quando você começa a se tornar discípulo de Jesus, é aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e também você mesmo. Você começa a fazer coisas que você não, vamos dizer assim, você começa a deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer. Você começa, no linguajar cristão, você começa a quebrar carne. Você começa a deixar de lado as suas vontades. Você começa a deixar de lado aquilo que você gostaria de fazer. No meu caso, eu parei de jogar futebol e eu comecei a pregar o evangelho. Então eu comecei a aborrecer todas as pessoas que estão próximas minhas. E além disso, comecei a aborrecer minha própria vida, porque eu queria continuar jogando futebol profissional. E a Bíblia diz, se não acontecer isso, eu não posso me tornar discípulo de Jesus. Então, em outras palavras, vai ter confronto. Se você é uma pessoa que você está na multidão, no meio da multidão, e você só quer receber uma bênção, isso não vai te acontecer. Ai, pastor, graças a Deus. Mas também você não vai para o céu. Mas não vai te acontecer isso. Confronto é só para quem é discípulo. Vai ter confronto com pai, vai ter confronto com mãe, vai ter confronto com pessoas onde você trabalha. Vão te pedir para você fazer certas coisas que você não faria, porque Jesus não faria aquilo. Jesus não faria aquilo. Jesus não falaria aquilo. Jesus não iria em certos lugares. Então você também não vai, porque você fica parecido com ele. Então vai ter confronto. Então eu coloquei no meu estudo, é um preço bem alto a ser pago para quem quer isso aqui. E aí ele fala, eu coloquei mais, a multidão não tem isso porque não é convertida, e tem outros objetivos. Então os objetivos, olha o pastor aqui, os objetivos da multidão são terrestres. Os objetivos das multidões com Jesus são terrestres, e o objetivo do discípulo é celestial. O discípulo de Jesus, ele pensa nas coisas do céu. Os homens que seguem Jesus aqui na terra e que querem uma libertação, uma cura, multiplicação, sei lá, são curiosos, eles querem só coisas da terra. E aí eu coloquei mais, o discípulo quer ser igual a Jesus. Então as pessoas mais espirituais, quanto mais você vai se tornando parecido com Jesus, mais espiritual, mais você vai sofrer com as pessoas que ainda não são convertidas. Vão achar você careta, fanático, vão te perseguir, vão te atacar, vão se levantar contra você em palavras. Mas isso é uma coisa que vai acontecer, por quê? Porque você está passando de nível. Eu coloquei, os mais espirituais são os que mais sofrem. Então quando você começa a ler mais a Bíblia, orar mais, se consagrar, vir mais à igreja, quem quer saber por que vai ter lutas maiores, levanta a mão. Porque os patamares ficam diferentes. Quem sabe o que é patamar? Exatamente, os níveis são diferentes. Você ora e o teu familiar não ora. Você vem direto à igreja e o teu familiar não vem. Você é uma pessoa que você se santifica e está tomando cachaça. Você é uma pessoa que você faz jejum, ele come um cavalo pela perna. Então vai ter briga de patamares, vai ter briga de níveis. Então você vai escutar a frase da seguinte maneira, quando você começar a se tornar discípulo: de novo nessa igreja, mas de novo orando. O que você está fazendo? Você ficou fanático. Essas palavras vão começar a falar direto no teu ouvido. Mas de novo quarta-feira, você vai sair agora? Mas que hora que você chegou? Não, vamos assistir alguma coisa? Não, é que agora eu estava evangelizando uma pessoa aqui. Que evangelizando? O que é isso? Você ficou louco, né? Então essas frases são o tira-teima que nós estamos nos tornando discípulos. E você está saindo do meio da multidão. Você está começando a passar por um patamar diferente dos demais. Então vai ter confronto. Mateus capítulo 10, versículo 32, vamos lá. Então você não vai mais ser uma pessoa guiada por coisas religiosas. Você não vai se tornar um religioso. Você vai se tornar uma pessoa que você quer ser útil para o reino dos céus. Você quer ser uma pessoa útil sobre a face da terra. Então você vai ser perseguido. Mas, como eu disse, normal. Diz assim, Mateus 10, 32, Jesus falando: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. O que é confessar? Confessar é se alinhar. Confessar é quando você fala a mesma coisa.
Confessar. Quando você começa a confessar Jesus diante dos homens, ou seja, você começa a confessar Jesus no teu trabalho, na tua casa, lá na faculdade onde você estuda, lá no colégio onde você estuda. Quando você começa a confessar Jesus, a Bíblia diz, ó, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E olha o que Jesus diz, mas qualquer que me negar, aquela pessoa que tem vergonha do evangelho, tem vergonha de Jesus, aquela pessoa que tem vergonha de falar de Deus, tem vergonha de recusar certas coisas, que tem gente que tem vergonha. Daqui a pouco te apresenta uma coisa e você tem vergonha de falar assim, né? Ah, mas lá eu não vou, porque isso aí não me agrada a Deus. Tem pessoa que tem vergonha. E diz assim, ó, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você tem vergonha de Jesus, quando você for fazer qualquer oração, Ele não vai te atender também. Mas Ele fala uma coisa agora que vem mais forte, ó. Não penseis, aqui a palavra cuideis é pensar, né? Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Olha isso aqui. Jesus está dizendo que quando você se converte de verdade, ele não veio trazer paz. O que ele veio trazer, pessoal? Não escutei mais alto. O que é a espada? A espada é uma arma de guerra. Então você vai cutucar aquele demônio que está nas pessoas. Então a espada, ela é a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz, eu acho que em Hebreus 4,12, se eu não me engano, Hebreus 4,12 fala assim, ó, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Então quando você começa a recitar a palavra de Deus dentro do recinto, onde as pessoas não são convertidas, essa espada, onde é que ela toca? No demônio. E as pessoas começam a ficar bravas com você. O demônio começa a agitar as pessoas, e as pessoas começam a te atacar. Então Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Na hora que você começar a abrir a boca para recitar alguma coisa, ou defender a Bíblia, você começar a me confessar diante dos homens, vai ter guerra. Você vai ter guerra. E aí Jesus ele fala mais, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe. Isso aqui é quando um está convertido, o outro não. Um ainda é multidão e outro se tornou discípulo. O homem contra o seu pai, tá. A nora contra a sua sogra. Até brinquei com isso aqui, depois eu acho que não precisa nem se converter, né? A nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então a Bíblia diz que os primeiros que vão sentir o impacto que você se converteu, quem é? A família. Os primeiros que sentem que você se converteu é a tua casa. E se eles não são convertidos, vai ter guerra. Pastor, eu não tenho guerra. Então você também não é convertido. Vocês estão nos mesmos patamar. Quando um é convertido e outro não é mais ou menos alguém entrar num quarto escuro e alguém está dormindo já faz um tempo com o olho bem fechado, e você chega com um holoforte ou uma lanterna muito clara, você entra e você liga a lanterna na cara da pessoa. O que ela vai dizer? Ela vai xingar, ela vai dizer apaga essa luz e assim por diante. Isso é conversão. É quando você está iluminado e a pessoa está muito nas trevas. Ela vai sentir. Agora, se você está no escuro, ela está no escuro, não sente nada. Vai estar tudo em casa. Exatamente, vai estar tudo normal. Agora, quando uma pessoa fica parecida com Jesus e é convertida, Jesus está dizendo, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mas ele continua falando mais aqui. Quem ama, olha isso aqui agora, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que ele está falando isso? Porque vai ter briga dentro de casa, que o teu pai e a tua mãe, ou o teu filho, assim por diante, vão jogar certas verdades na tua cara. Por exemplo, a minha mãe e meu pai me falaram quando me converti: tu conheceu esses pastores esses dias? Eu que troquei a tua fralda. O meu pai disse: fui eu que paguei o teu colégio particular. E eu tentava explicar para meu pai e minha mãe: mãe, pai, não é questão de conhecer pastor, é questão que eu aceitei a Jesus, eu abandonei as coisas do mundo. Não, você está amando mais os pastores e essa igreja do que o teu pai e a tua mãe que te criaram. E aí eu lembro que Jesus fala: quem começa a amar o pai e a mãe mais do que a mim. Ou seja, ele não está dizendo que você não deve amar o pai e a mãe. Você pode amar o teu pai e a tua mãe, mas nunca ao ponto de desobedecer a Bíblia.
forte isso, né? Olha que coisa interessante. Você pode amar pai e mãe, mas você pode amar pai e mãe nunca mais do que a palavra de Deus. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Porque o amor de pai e mãe, o amor de filho, ele é muito forte. Ele é extremamente forte. E ele pode ser mais forte do que a Bíblia. E daqui a pouco teu filho pode pedir certas coisas, teu pai e tua mãe pode pedir certas coisas, que vai dar problema. Deixa eu te contar um episódio que aconteceu na minha casa lá em Caxias do Sul. A minha tia, né, ela tinha um problema lá com um veículo, com um automóvel, que estavam tentando pegar o veículo dela. E aí meu pai, como uma pessoa que na época não era convertida, ele pediu para trazer o veículo e colocar na garagem de casa. E ele fez uma reuniãozinha assim familiar na hora do almoço e falou assim: ó, pessoal, seguinte, se vier alguém aqui em casa e falar que o veículo se tem algum veículo aqui, todo mundo fala que não tem veículo. E eu já era convertido. Eu olhei pro meu pai e falei assim: pai, se perguntar para mim, eu vou falar que tem. Pensa. Aí você diz: pastor, mas para lá, pastor, é seu pai, ele está pedindo um favor para o senhor. Não, ele está pedindo para mim? E quem abomina mentira? Não, abomina mentira o diabo? O diabo é o pai dela. Jesus odeia. Então eu falei: tô fora. Meu irmão, esse homem deu um tapa na mesa, saltou comida pra cima lá e saiu bravo, foi fumar lá fora e disse: tu tá fanático, tu tá louco. Irmão, deu um B.O. Eu sou convertido. Eu disse: pai, você pode pedir qualquer coisa, mas tem que estar aqui, ó. Eu faço. Mas eu não vou, olha que forte, eu não vou fazer uma coisa que agrade mais o Senhor do que a palavra de Deus. Mas tem mais. Posso continuar ou não? E aí? Você vai continuar na multidão ou vai se tornar discípulo? Pastor, tem outra opção? Tem. Você morrer para o inferno. Não, já vou te explicar. Porque daqui a pouco você diz assim: ah, mas eu não quero, pastor, isso eu não quero. Não tem problema. Você sobre a face da terra, você vai ter tranquilidade, assim, você não vai ter confronto. Mas no dia do juízo vai dar B.O. No dia que você chegar para se apresentar diante de Deus, para viver a eternidade com Ele, o que vai contar é isso que eu estou pregando hoje. E ele diz assim: ó, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que é a cruz? A cruz, eu acho que todo mundo sabe, até o católico sabe disso. Jesus foi crucificado. A cruz é um instrumento para matar alguém. E sabe como é que a pessoa morre na cruz? Ela vai morrendo aos poucos por sufocamento. Exatamente asfixiado, vai sufocando. Então a pessoa ela é presa aqui, colocam cravos nos pés, assim, nos tornozelos e nos pulsos, e amarram cordas para a pessoa não sair. Então o que mata ela não é a dor dos cravos, dos pregos, mas o que mata ela é que ela não vai conseguindo mais segurar essa parte, e ela vai fazendo isso aqui, e o pulmão vai comprimindo, ela vai morrendo. E o que Jesus está querendo dizer esse negócio? Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Jesus está dizendo que o discípulo dele, ele vai morrendo aos poucos para esse mundo. A vida dele vai sendo sufocada para ele viver a vida de Deus aqui na terra. Ele vai morrendo. O verdadeiro cristão, ele vai morrendo. Ele vai sendo sufocado. E essa questão de pai, de mãe, esse negócio, ele vai amando o pai e a mãe, mas não é um amor de fazer o que o pai e a mãe pedem fora da palavra. É um amor por eles, é pagando um preço. Você sabe quem é que viveu isso, de se sufocando cada vez mais, sufocando? Paulo, Gálatas 2, versículo 20. Olha que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo. Ele era um cara crucificado vivo, mas não é crucificado, isso aqui é uma linguagem simbólica. Ele está dizendo: eu me mortifico a cada dia que passa. Já não sou mais eu quem vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, agora eu mortifiquei a minha carne para viver a vida de quem, pessoal? E é o que eu estou vivendo hoje, e é o que eu espero que você também viva.
Eu espero que você também se desperte para isso que eu estou falando. Que você saia do nível de multidão e você passe para o nível de discípulo. Que você não quer mais agradar os outros. Você vai viver sobre a face da terra sufocado, totalmente mortificado a tua carne, e você vai querer agradar a Deus espiritualmente. O João Batista, ele disse, a gente canta bastante esse louvor, né? De João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu sufoque, diminui, acabe com mim mesmo, acabe com as minhas vontades, meus desejos. É isso que Deus ele quer. Mas voltando a comentar aqui, volta lá onde nós estamos, e ele diz assim agora no 39, olha só: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, Jesus disse, por mim, o que ele disse? Acha lá. Pastor, mas o que está querendo dizer isso aqui, perder a vida e achar? Porque tem gente que achou a sua vida, a pessoa está bem confortável, está tudo tranquila. Agora, quando você começa a ter confronto por causa do Evangelho, quando você começa a ter guerra por causa do Evangelho, e você começa a perder a sua vida, porque eu tive que perder certas coisas, e agora eu comecei a achar a vida de Deus. Então, se um dia uma pessoa ela quiser entrar no céu, olha que forte, ela vai ter que perder a vida dela aqui na terra. Você sabe que eu comecei a notar com o passar dos anos? Que ele está fazendo um processo de seleção com pessoas aqui na terra. E tem pessoas que hoje são mais terrestres do que espirituais. Então elas não vão se dar bem no céu. A pessoa que vai se dar bem no céu é aquela pessoa que já está vivendo para esse lugar, aqui na terra. Então aqui na terra você já perdeu a sua vida. Você está querendo viver o que Deus quer que você viva. Você está ali para viver um propósito. Você está ali para viver uma missão. Você está ali para fazer a vontade de Deus. Mas tem gente que não. Tem gente que a pessoa está vivendo a vida dela. E agora tem uma coisa séria que eu vou te falar. Abra sua Bíblia Sagrada rapidinho, você vai entender. Mateus 7, versículo 13. O 13 e o 14 eu vou ler contigo. É bem rapidinho. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. E hoje eu estou pregando só para a passagem de Jesus, tá, pessoal? Só Jesus de Nazaré, ó. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Olha o que ele disse: porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Leia agora comigo: muitos são os que entram. Próximo versículo: porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. E agora o que ele diz? E poucos há o que encontrem. Toda vez que você pegar a multidão na Bíblia Sagrada, o grande número de pessoas está ligado à perdição eterna. Multidão está ligada à perdição eterna. O que está ligado à salvação eterna? A minoria que perdeu a sua vida para encontrar Jesus. Você vai notar, a maioria entrou dentro da arca de Noé ou ficou fora? Maioria. A maioria entrou em Canaã ou morreu no deserto? Exato. Você vai começar a notar o porquê que Jesus lá em Lucas, onde eu estou pregando para você, por que Jesus está caminhando com a multidão, ele volta para trás e diz assim: a partir de agora, daqui em diante, eu vou selecionar pessoas. Eu quero que vocês não só me sigam por outros objetivos, eu quero selecionar discípulos. Porque não adianta, a multidão não vai entrar no céu. Diz que a porta estreita e apertada do caminho é que leva. São poucos os que vão encontrar. E quem são esses poucos? Diga todo mundo em voz alta: discípulo. Quem que vai entrar no céu? Exato, discípulo. Jesus está procurando aqui na terra semelhantes a ele para entrar no céu. Semelhantes a ele. E não pessoas que estão com outros objetivos. Agora, curar ele cura, claro. Prosperar ele prospera. Prospera. Ele liberta dos demônios ou não liberta? Mas o propósito maior de Jesus é fazer pessoas iguais a ele. É discipulado, é discipular, é fazer pessoas semelhantes. Diga amém. Quem está conseguindo entender o que eu estou pregando? Mas tem mais, hein, irmão? Pastor, eu estou me assustado aqui, pastor. Eu nem batizado nas águas sou. Pastor, eu venho aqui na igreja, mas pelo que o senhor está falando, eu não mudei muita coisa não. Falar palavrão continuo, beber eu bebo, fumar fumo, ver pornografia vejo, falo com os outros na maior, não tenho confronto com ninguém. Nem esse final de ano tem festa, aquelas festas de empresa, o pessoal lá assiste vídeo pornográfico, coisa, eu assisto junto, pastor, bebo junto com eles, dou risada e tudo igual. Então, como eu disse, ainda somos multidões, ainda fazemos parte da multidão. Volta lá, pessoal, então em Lucas 14, onde comecei pregando para mim finalizar. Então Jesus, ele está falando que existe uma renúncia.
você vai ter que renunciar a algumas coisas por amor dele. E no versículo então 25, ele diz que ele 25, né? Ele está indo com a multidão, só que ele volta para a multidão e fala que ele vai fazer discípulo. Ok. Aí a partir do versículo 27 ele fala assim, ó: e qualquer que não levar a sua cruz, de novo esse negócio, qualquer que não levar a sua, tem que ir se sufocando, tem que ir se mortificando, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, não vai ser igual a mim. Porque Jesus, ele veio sobre a face da terra para viver o que ele queria ou para fazer a vontade de Deus? E o discípulo vai fazer o quê? Vai viver a vida dele e vai fazer a vontade de Deus? Então o discípulo é parecido com o mestre, tá? Aí ele vai comparar agora no 28 até o 31, que eu vou pregar para você. Fale comigo: construtor, guerreiro. Ele vai mostrar que para você ser discípulo, você vai ser semelhante a um construtor ou a um guerreiro. Porque no versículo 28 ele diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Continua: para que não aconteça, depois de você ter colocado o alicerce, ou seja, começou, não podendo acabar, os que virem, enxergarem você com a sua torre pela metade, comecem a escarnecer dele. O que Jesus está dizendo aqui? Então a construção de uma torre, edificar uma torre. Então a torre é uma coisa trabalhosa, é uma construção alta, é perigosa, é demorada, é cara. Então se tornar discípulo de Jesus vai ser demorado. Vai ser uma coisa bonita? Vai. Quando você chegar na glória, você vai ver, sabe como é que foi a trajetória da sua vida. Essa torre deu no céu, nossa, que bonito, que lindo, glória a Deus. Só que é bem perigoso. Quantas pessoas que você já viu que se tornaram discípulo de Jesus e se desviaram? Quem já conheceu pessoa que até pregar o evangelho pregou? Então o que eu acabei aprendendo nesse versículo 29 que Jesus disse, ó: para que não aconteça, depois de haver posto o alicerce, e olha só o que ele diz: e não podendo acabar. Olha para todo mundo, para mim, ó. Você começar a ser discípulo de Jesus é fácil. Eu quero ver você acabar. Eu quero ver você acabar. Você iniciar numa igreja, você iniciar conhecendo Bíblia, você passar uns meses ou até uns anos desejando conhecer Jesus e seguir Jesus, pô, top. Eu quero ver você permanecer até o fim. Eu quero ver você acabar esse negócio. Porque no versículo 28 Jesus disse: se assenta primeiro. Ele diz no 28, né? Porque para fazer a conta dos gastos. Diga em voz alta comigo: o preço é alto. Isso. Qual que é o preço? É aborrecer as pessoas. Qual que é o preço? Aborrecer a você mesmo. Qual que é o preço? É tomar sua cruz. É bem difícil, irmão. Tem coisas que eu gostaria de fazer, eu não faço, porque eu quero agradar a Ele. Você tem que entender que ele está falando, você vai ter que sentar, você vai ter que meditar, você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que saber buscar. Então diga todo mundo em voz alta comigo: no final é lindo, mas até lá é trabalhoso. É a torre, é uma coisa que todo mundo vai ver. Nossa, que bonito. Você sabe que uma torre você enxerga de lugar longe, você enxerga lindo, nossa, olha que bonito e tal. Mas até você construir aquela torre não é brincadeira, irmão. É difícil. E o diabo está louco para fazer no versículo 29, o que diz aí? E não aconteça depois de ver posto o alicerce, não podendo acabar, ó, todos os que enxergarem começam a escarnecer dele. O demônio está cheio de vontade de ver você parando, não vindo mais à igreja, não lendo mais Bíblia, voltando a fazer coisa errada no mundo, para ele dar risada de você. O diabo quer dar gargalhada de você. O diabo quer ver você parando, desistindo, exato. É tudo que o capeta quer, que você comece e pare. E continua o versículo dizendo, ó, dizendo: este homem começou a edificar, começou quase, se tornou um discípulo, ou até se tornou um discípulo, mas não pôde, não conseguiu permanecer firme. Eu acho que o maior desafio do evangelho é você conseguir ir até o fim.
O maior desafio do evangelho é você conseguir permanecer, você conseguir acabar aquilo. E Jesus fala outra coisa? Fala. Ele fala agora do próximo, ó. Aliás, antes de falar o próximo, deixa eu te dar 2 exemplos aqui de alguém que acabou a carreira. Você sabe que Jesus ele falou em João 14 no versículo 4, João 17, 4, desculpa. Jesus disse assim, ó, João 17, 4, ele falou assim, ó: eu glorifiquei-te aonde? Da terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então Jesus conseguiu aqui na terra glorificar Deus e consumou a obra que foi dado para ele fazer. Mas ele chegou a suar sangue. Suou sangue ou não? Suou. Foi perseguido? Foi atacado? Então eu sempre digo, né? Todo mundo quer expulsar demônio como Jesus expulsa. Quem gostaria de expulsar os demônios como Jesus expulsa? Quem gostaria de curar os doentes como Jesus cura? Quem gostaria de multiplicar as coisas como Jesus multiplicava? Mas você quer ser perseguido como ele foi? Você quer suar sangue como ele suava sangue? De vez em quando a gente quer fazer coisas ou desfrutar de coisas que Jesus fazia, mas não quer pagar o preço que ele pagou. Jesus vivia em consagração. Antes de começar o ministério, ele fez quantos dias de jejum? 40 dias. Mas a gente quer expulsar demônio. A gente quer dizer, demônio, sai. A gente quer dizer, fica curado. Mas de vez em quando a gente não está pagando o preço para isso. Então Jesus disse, eu te glorifiquei aqui na terra, e tendo consumado a obra que me deste para fazer. Você vê que na oração de Jesus no Getsêmani, dá provado e está bem claro que Jesus não queria ir para a cruz. Ele disse, Pai, se o Senhor puder, afasta de mim. Afasta de mim esse cálice. Jesus, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele não tinha vontade de ir. Ele precisou se crucificar. Ele precisou quebrar a carne. Você sabe outro também que passou uma luta grande, mas conseguiu concluir? 2 Timóteo 4:7, ó. Olha que Paulo disse, ó: combati o bom combate. Você vê que você ser discípulo, o que é? Combate. É combate, irmão. É combate diário. É guerra. Combati o bom combate. E o que ele disse também? Acabei a carreira e guardei a fé. Ele fala no próximo versículo, é muito forte, ó: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, ó, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos aqueles que amarem a volta de Jesus. Ou seja, dá a entender que o apóstolo Paulo sabia que existia uma coroa. Ele não estava mais lutando por coisas terrestres. Ele começou a lutar por coisas eternas. O grande apóstolo Paulo disse em Colossenses 3, versículo 1, ele fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Você começa a buscar as coisas do alto. Se você trabalha, é porque você quer patrocinar uma obra, a obra de Deus. Se você está lá trabalhando, você quer ganhar alguma alma que está lá. Você quer trazer alguma pessoa para a igreja. Você junta as pessoas lá no teu trabalho, você ora com elas, você dá um bom testemunho de santidade. Eu não estou dizendo que para você ficar um alienado aqui. Não estou dizendo para você ficar um alienado. Ai, pastor, eu sou um azeite, sou um alienado. Não falo com ninguém, eu só fico lá, Jesus, Não, eu não sou alienado, mas também não sou misturado com o mundo. Não sou um alienado, mas eu procuro as coisas que são do céu. E ele disse no próximo versículo 2, ó: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aqui é o discípulo, isso aqui é a pessoa que vai ser salva, essa pessoa que vai para a glória. Paulo, ele conseguiu acabar. Jesus conseguiu acabar. Olha para o teu irmão, onde você vai conseguir? Ou vai ficar mais uns meses na igreja? Não, meses não, pastor, esse é o último culto, não gostei, vou embora. Ah, é? A gente se vê no dia do juízo. E você vai estar lá. E você não vai escapar. Todo mundo que está aqui vai se encontrar no dia do juízo. A gente vai estar lá. Todo mundo. Cada um de vocês que estão aqui. Todos nós que estamos aqui. A gente vai se ver no dia do juízo. Voltando lá para Lucas 14, que eu não acabei, tem mais uma tamancadinha. Lucas 14, 31. E qual é? Ó, e qual é o rei que indo para a guerra? Então agora ele não está mais falando de construção. O que ele está falando?
guerra. E qual o rei que indo para a guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho se você consegue, com 10.000 sair ao encontro daquele que vem contra você com 20.000? O diabo vem em quantos? 20.000. E nós sozinhos estamos com quanto? 10. Então o diabo é mais forte. Se você não tiver Deus, você vai perder. A Bíblia diz no Salmo capítulo 8, no versículo 4, diz assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele, ou filho do homem para que o visites? Atenção: contudo, um pouco maior ou um pouco menor? Um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Olha para cá todo mundo. Nós fomos criados acima ou abaixo dos anjos? Abaixo. Abaixo. Contudo, um pouco menor Deus criou a gente dos anjos. Nós fomos criados abaixo. Então, quando você se torna um discípulo de Jesus, você tem que entender isso. O diabo é um anjo caído. Ele é um demônio. E ele vai vir contra você e você não enxerga ele. Ele usa a boca das pessoas. Ele te estuda. Olha que coisa que o diabo faz. Ele te estuda sem você enxergar ele. Ele está na tua casa observando o que você fala, lá no seu serviço, o que você faz. Ele vê você na internet. Ele fica te observando e você não vê ele. Ele fica te estudando 24 horas. E você tem que entender que a gente precisa sentar. Como é que fala? Volta lá para Lucas 14, né? Qual é o rei que indo para uma guerra pelejar contra outro rei? E olha que Jesus fala, viu? Isso aqui é forte, hein? Jesus nunca menosprezou o reino das trevas. Sabe o que é um reino? É uma coisa organizada e que tem um rei. E você sabe que tem um rei que manda. Ele nunca disse que o diabo é um burro, um idiota. Ele nunca disse que o diabo é um fracassado. Ele disse que tem um reino. Ele é rei. E você vai lutar contra outro rei. E você tem que se assentar. O que você está fazendo aqui nessa igreja? Assentado. O que você está estudando? A palavra. O que você vai fazer daqui a pouco? Vai orar. Você vai buscar o Espírito. Então você vai vencer. Se você não se assentar, se você não vir quarto, não vir sexta, não lutar, você vai continuar a multidão. Você vai continuar a multidão. E o pior de tudo, que se por acaso você não fizer uma boa estratégia estudando a Bíblia, olha o que vai acontecer aqui, eu vou acabando. De outra maneira, ou seja, se você não se assentar e fizer uma estratégia, se você não ler Bíblia, não orar, não se planejar, não se projetar, de outra maneira, estando o outro ainda longe, o inimigo está chegando, você manda embaixadores e pede condições de paz. O que é pedir condições de paz? Posso falar uma palavra que eu conheço lá do sul? Posso? Arregar. Você vai arregar. Você vai desistir, você vai se entregar e você vai ser um fracassado. Você vai acabar deixando o teu discipulado. Você vai deixar de ser discípulo de Jesus. Daqui a pouco você está lá fazendo uma tribal no braço, fazendo uma boca assim com um batom assim, ó, e botando uma roupa, quer dizer, quase sem roupa assim, ó. Daqui a pouco você vai postar foto tomando cachaça. Você vai estar falando palavrão de novo. Você vai pedir condições de paz com o diabo e você vai se unir com ele de novo. Se você não se preparar, você vai deixar de ser discípulo. Eu já fazem 22 anos que eu ando com Cristo. 22 anos. E eu estou sempre sentado, meditando, estudando, porque eu sei que ele vem com 20.000 e só tenho 10.000. E para mim vencer ele, é como diz a Bíblia: maior é aquele que está em mim do que aquele que vem do mundo. Não peça condição de paz. Não sai da igreja, não sai da presença de Deus. Saia da multidão e se torne um discípulo de Jesus. E você vai entrar no céu. Aplauda bem forte. Bem forte aos céus. Bem forte a Jesus. Obrigado, Senhor. Uau! Dá uma glória aí. Vamos ficar de pé. Já preguei demais hoje, né? Olha para o teu irmão e diz assim: e aí, multidão ou discípulo? Pastor, não sei lá, pastor. Eu de vez em quando sou meio multidão, de vez em quando dou uma de discípulo. De vez em quando eu vivo em santidade.
luto, daqui a pouco eu tô meio louco. Uma hora eu sou discípulo, daqui a pouco eu tô meio perturbado. Daqui a pouco eu tô bem terrestre, carnal ao último. Daqui a pouco eu fico bem espiritual. Como é que é? Nem barro nem tijolo, top. Essa foi boa, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Tem pessoa que tá assim, irmão, nem barro nem tijolo, tá um meio termo. Não é tijolo para construir e não é mais barro, né? Porque já ficou aquela massinha, né? Você tá massinha. Ai, nem barro nem tijolo. Essa, irmão, eu vou guardar pro resto da minha vida. Nunca tinha escutado. Alguém já tinha escutado? Quem não tinha escutado ainda? Eu também não. Nem barro nem tijolo. Boa. Oi. Nem barro nem vaso. Boa. Isso aí. Bom, pessoal, espero que você seja vaso. Espero que você seja tijolo. Fica firme com Jesus. Vamos se consagrar agora, irmãos. Sabe por que a gente não acredita muito no dia do juízo? Porque a gente não morreu ainda. Mas você vai morrer. E eu também. Ai, pastor, vira essa boca pra lá. Como você acha que você vai ficar com uns 300 anos aqui na terra? Não é, a pessoa pensa que... Agora, você sabe quando é que você começa a acreditar mais na morte? Quando você vai num velório. Quem já foi em velório? Você viu que as pessoas fazem assim, ó. Todo mundo tá no velório e faz assim, ó. A pessoa cai a ficha e ela diz assim, ó. Nossa, as pessoas morrem mesmo. Quando você vai em velório, você começa a notar que você vai morrer também. Não tô dizendo que você vai morrer hoje não, tá, irmão? Mas tô dizendo que você vai bater as botas algum dia. Mas pode ser hoje também. Não pode ser, tomara que não sei. Tem uns que nem barro nem tijolo, né, irmão? Mas assim, ó, quando você morrer, você vai se apresentar diante do juízo. E se você acha que você viveu aqui 60, 70 anos, 80, vamos melhorar aqui, 100, 150. Eu nunca apertei a mão com ninguém de 150 anos. Alguém já apertou a mão de alguém de 150? Quem já apertou a mão de alguém de 130? Quem já apertou a mão de alguém de 120? Apertou, 120, 120. 120 anos, 120. 112. Quem nunca apertou a mão de alguém de 120? Você viu, ó, irmão, eu tô falando 120 anos. Que se você... Agora, irmão, pensa, eternidade. Quando eu falo de eternidade, eu não estou dizendo 120 anos. Eu estou falando de eternidade. Pastor, será que isso existe mesmo? Estou te falando. É só quem crê que vai para o céu. Eu creio. Então se consagre, se prepare que Deus vai estar te abençoando. Diga amém. Feche os teus olhos agora. Levante as tuas mãos aos céus. Jesus, obrigado por essa palavra. Eu quero evoluir, Senhor. Eu quero evoluir, eu quero deixar de ser a multidão. A multidão é aquelas pessoas que estão ali no meio das pessoas que estão seguindo Jesus. Mas as pessoas têm outras tantas pretensões. As pessoas têm tantas outras ideias. Mas nós, Jesus, hoje aprendemos com a Tua palavra. Nós aprendemos hoje, Jesus. Nós aprendemos hoje que nós precisamos passar para um próximo nível, um patamar. Vai ser um preço alto? Vai. Vai ser difícil? Vai. Porque vai ter ataque, vai ter perseguição, vai ter luta. As pessoas vão bater de frente conosco. Mas nós vamos manter a santidade. Nós vamos manter a santidade. Nós vamos manter, Jesus. Nós queremos continuar. Nós queremos permanecer, prevalecer. E você grita em voz alta, todo mundo comigo, até o fim. Exatamente. O rabalama cantará, bachuribi kitaribalabara cantará. Iribi kitorondoro chorebe cantalamanara mandorebe kituri. Meu Deus, eu não quero ser fogo de palha. Eu não quero ser aquela pessoa que só está na igreja para receber uma bênção. Eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor transforma, eu sei que o Senhor é poderoso. Mas não é por isso. Levanta a sua voz e diga: eu quero ser parecido contigo, Jesus. Eu quero ter o amor que o Senhor tem. Eu quero expulsar os demônios como o Senhor expulsa. Eu quero pregar a palavra como o Senhor prega. Eu quero libertar as pessoas. Eu quero curar os doentes como o Senhor cura. Eu quero viver aqui na terra. Lá onde você trabalha, seja um exemplo de quem é cristão. Lá onde você estuda, você vai ter luta, mas que todo mundo enxergue que você é de Jesus de Nazaré de verdade. Você é uma pessoa que as pessoas vão notar um brilho diferente em você.
As palavras que você fala não são sensuais. As palavras que você fala não são de prostituição. Você não canta nenhuma mulher, nenhum homem. Você é uma pessoa que você trata as pessoas como se fossem irmãos. Você trata as situações na maior santidade. Então eu profetizo sobre a sua vida que você está num bom caminho e você vai chegar no céu desse jeito. Você vai chegar na glória. E no dia do juízo, você vai escutar aquela frase de Jesus falando: entrai benditos de meu Pai, para o gozo eterno, que está preparado desde a fundação para todos aqueles que amam a palavra. E eu não quero que você escute outra frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E essa frase alguém vai escutar, espero que não seja você. Abandona o mundo, irmão, abandona. Se você não a entendeu ainda, Jesus está fazendo aqui uma seleção. Jesus está fazendo um processo seletivo e Ele está separando pessoas. Nós estamos vivendo um período de separação. Deus está separando a multidão dos discípulos. Ele quer pessoas iguais ou parecidas a Ele no céu. Então, com as mãos erguidas aos céus agora, declare ao Senhor Jesus: de ti, Jesus, de ti, de novo, com os olhos fechados, mais de ti, Jesus. Um dia você vai morrer, irmão. Eu vou morrer. Nós todos vamos morrer. Nós vamos abrir os nossos olhos no dia do juízo. Menos de mim. Peça isso e menos de mim, Jesus. Menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, Jesus. Que Ele cresça. Jesus cresce. Eu diminua. Que Jesus apareça. Que Ele apareça. E eu me constranja. Com a glória. A sua glória. Todo o teu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Vamos. Que Ele cresça. Eu diminua. Ele apareça. E eu me constranja. A tua glória. Todo o teu amor. Infinita humildade. Servo de todos, irmãos. E Ele cresça. Eu diminua. Ele apareça. E eu me constranja. Com a tua glória. Todo o teu amor. Infinita humildade. Servo de todos, irmãos. E Ele cresça. Eu diminua. Ele apareça. E eu me constranja. Com a glória. Todo o teu amor. Infinita humildade. Servo de todos, irmãos. Aleluia. Fecha os teus olhos. Jesus, eu peço que essa palavra entre no profundo do coração dessa pessoa. Hoje eu estou tratando aqui da eternidade desse homem e dessa mulher. Hoje eu estou tratando da sua eternidade. Eu não estou tratando da tua vida aqui da terra. Eu estou tratando da tua vida após a sua vida aqui na terra. E isso vai acontecer. Vai chegar a nossa hora. Assim como essa chuva que está caindo lá fora agora, Jesus, a gente não sabe a hora. No momento, num piscar de olhos, vai ser chamado o teu dia, vai ser chamada a tua hora.
e tudo que você fez sobre a face da terra. Se você foi um discípulo, você vai viver para sempre com Jesus. Para sempre com Jesus. Se não foi, Ele mesmo disse, vai ter pessoas escarnecendo, rindo. Não, eu não vou dar esse gostinho para as trevas. Eu não vou dar o gostinho na boca do diabo, para ele sentir que eu me desviei, que eu me afastei, que eu vivi pensando só nas coisas da terra. Não. A eternidade, ela é muito mais preciosa do que 120, 150, que seja 200 anos aqui na terra. Alguns de nós estamos chegando a 50, 60 anos, outros já estão com 70, 80, e alguns até já passaram disso. Nós estamos nos aproximando. Rabamama cantaraba mamandara mechuribiki ramamamama. Rianda la ha bacherevi. Recamamama canta la barama canta ribadabada. Grita comigo todo mundo, me salva de mim mesmo, Jesus. Fala isso, me salva de mim mesmo. Me converte ao Evangelho. Fala, me converte totalmente ao Evangelho. Pensamentos, palavras e atitudes. Eu quero ser teu discípulo. Eu vou lutar para ser o teu discípulo. Eu vou lutar para ser o teu discípulo aonde eu passar. Na empresa, na faculdade, na rua, na casa, na praia, no campo. Ali o Senhor vai ter um discípulo. Ali o Senhor vai ter um discípulo. Um discípulo. E você diz, Jesus, eu tomo posse dessa palavra de hoje. E aplauda o mais forte que você pode ao Criador dos céus. O mais forte que você pode a Jesus, o Nazareno. Bem forte a Jesus. Obrigado, Jesus.